Este tempo de hoje vai ser dedicado, e brevemente, a falarmos sobre um povo santo. E vai ser muito curioso percebermos que esse povo santo é composto de cada um de nós, na época em que vivemos. Numa outra época foi diferente, mas na época em que vivemos, este povo santo de Deus é composto de cada um de nós. Talvez seja bom colocar aqui uma nota inicial para identificar o adjetivo santo. Porque ele, quando aplicado a um povo ou a indivíduos, significa, antes de mais, separado para uso de Deus. Até poderíamos dizer, como está no Catecismo Metodista, um uso exclusivo de Deus. Quando aplicado a Deus, o adjetivo de santo, refere-se à condição que faz dele, de Deus, e sendo totalmente diferente dos humanos, inspirador de temor, glorioso, separado mais pela sua natureza de santo do que pela sua distância em relação a nós. O texto de Romanos, capítulo 12, dos versos de 1 a 12, é muito denso neste sentido e muito profundo, teologicamente também, evidenciando a santidade de Deus e a santidade de cada um de nós. Eu permito-me ler os dois primeiros versos para começarmos a entender um pouco melhor esta questão da santidade. Irmãos, peço-vos, pelo amor de Deus, que se ofereçam a Ele como ofertas vivas, santas e agradáveis. É este o verdadeiro culto que lhe devem prestar. Não vivam de acordo com as normas deste mundo, mas transformem-se, adquirindo uma nova mentalidade. Assim compreenderão qual é a vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe é agradável e o que é perfeito. Bom, estes dois versículos, como eu disse, já são profundos e significam muito para cada um de nós. Mas evidenciam a necessidade de nós nos transformarmos e também de ganharmos uma nova mentalidade em relação às coisas com as quais nós convivemos diariamente. E desta maneira, nesta transformação e nesta renovação de mentalidade, nós vamos compreender melhor qual é a vontade de Deus. Vamos ter a capacidade de distinguir o que é bom, o que lhe é agradável e o que lhe é perfeito. E nesta dinâmica de vivência cotidiana, nós vamos estar mais próximos de uma vivência de santidade. Mas convém responder a uma pergunta que talvez esteja no nosso espírito. Afinal, quem é que é o povo de Deus ou como é que nós nos tornamos povo de Deus? Bom, nós tornamos povo santo de Deus quando aderimos ao convite do Evangelho de nascermos de novo e de entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo, esse sendo o nosso único e suficiente Salvador. E agora, depois de nós nos termos tornado povo santo de Deus, temos diante de nós uma nova condição, uma condição suprema, uma condição sublime, que não nos pode deixar indiferentes. E essa condição é de nós termos sido tornados filhos de Deus. E nessa condição, então, nós somos considerados povo de Deus. E como Deus exige de nós a santidade, requer de nós a santidade, então podemos dizer que somos o povo santo de Deus. Também no sentido de sermos separados para Deus. Nesta nossa nova condição, a vivência que é esperada de nós conseguimos-la através do processo espiritual chamado de santificação, que, como nós metodistas muito bem sabemos, era um tema muito caro a John Wesley. Através de toda a Bíblia, a santificação tem sido um elemento essencial na relação entre Deus e o seu povo, e entre Deus, entre mim e ti. Esta qualidade de ser separado do pecado é uma característica que é fundamental da santidade de Deus, que tem de ser desenvolvida como parte do caráter dos seus filhos, do seu povo. E então podemos afirmar que Deus quer um povo santo. Desde a criação que Deus quer um povo santo. Deus deseja e desejou uma comunhão especial com o homem, com aqueles que fossem capazes de andar com Ele
e falar com Ele numa união especial e particularmente íntima. Mas a própria natureza de Deus estabelece limites para tal relação. E isto é importante nós termos em boa conta. O seu caráter santo não pode permitir-se ser contaminado pelo pecado ou pela corrupção. O homem só pode estar na sua presença na condição de santificado. Vou dar-vos o exemplo de Adão e Eva, que todos nós nos lembramos com certeza. Adão e Eva estavam nesse mesmo jardim que Deus e falavam com Ele, mas pecaram e perderam essa intimidade, essa convivência especial que tinham com Deus. Por esta razão foram expulsos do jardim do Éden e por essa razão foram separados de Deus, o que foi a morte espiritual que Deus já tinha prometido como consequência do pecado. E lemos isso no livro de Gênesis, no capítulo 2 e verso 17. Depois que gerações de pecadores morreram no mundo corrompido, Deus escolheu os descendentes de Abraão para serem um povo santo. Separou-os da má influência dos senhores egípcios e preparou uma terra onde poderiam habitar livres de corrupção dos povos idólatras. Tiveram até, como sabemos, uma lei especial. Essa lei ressaltava a distinção entre o puro e o impuro. E Deus explicou-lhes também que essa necessidade da pureza deu origem a essa lei para a sua vida. Em Levítico, nós poderemos ler, no capítulo 11, versos 44 e 45. Diz assim o texto: Porque eu sou o Senhor, vosso Deus, porquanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não contaminareis as vossas almas por nenhum réptil que se arraste sobre a terra. Porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, como eu sou santo. Contudo, o povo que Deus havia escolhido não permaneceu santo. Os israelitas repetidamente exibiam o seu pecado aos olhos de Deus. Mas a verdade é que Deus continuava a querer um povo santo. E então providenciou, através de Jesus Cristo, o meio de purificar os pecadores para o servirem, para o louvarem e para o bendizerem. Os cristãos são, por isso, o povo santo de Deus. Nós, os cristãos, somos o povo santo de Deus. Primeira Epístola de Pedro, no capítulo 2, verso 5, diz assim: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E neste mesmo livro e capítulo, no verso 9 diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa identidade de povo santo, de povo de Deus, acontece com uma razão. A razão está no verso 9. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, devemos ficar felizes por sermos povo escolhido, por sermos povo santo de Deus, por podermos aperfeiçoar a cada dia a santidade que Deus requer de cada um de nós, através do conhecimento da palavra de Deus, mas temos que assumir também a verdade e a consequência desta nossa identidade. Aqueles que se dizem seguidores de Jesus deverão conduzir-se como um povo santificado e purificado da impureza do mundo. Daí aquela leitura que já fizemos: vos transformeis com uma nova mentalidade. Se me permitem, deixo para cada um de nós um convite final. E este convite final está subjacente na ideia de que a santificação é essencial para termos comunhão com Deus. E vou socorrer-me uma vez mais do escrito do apóstolo Paulo, desta vez na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, versos 16 e 17. Por favor, entendamos cada um de nós estes versos como sendo nominais e sendo um desafio para a nossa vida.
Diz assim o texto: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse: nele habitareis e entre eles andareis, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então fica este convite a uma vivência de santidade cotidiana diante do Senhor, na medida em que somos seu povo, povo escolhido, nação santa, povo eleito, para anunciarmos as virtudes daquele que nos tem chamado das trevas para a sua maravilhosa luz.